Para os meus queridos seguidores, irmãos, amigos, familiares, o desejo, paz, sabedoria, força, perseverança e os cuidados especiais do Senhor Jesus para cada um, seus familiares, e que estejam sempre desfrutando da perseverança em viver. Nós sempre falamos e vamos repetir: os vídeos são para a glória de Deus. A Ele toda honra, glória, louvor e adoração. Se você quer compartilhar para auxiliar na divulgação da palavra de Deus, inscreva-se no canal, comente, esteja à vontade. Pergunte se for necessário. Hoje nós queremos falar sobre um assunto interessante. Todos falam, praticamente até na igreja muitos falam em livre-arbítrio. Mas eu vou falar sobre cativeiro e por inferência o livre-arbítrio está aí. O que é um cativeiro? Lugar onde uma pessoa se encontra cativa, uma prisão, clausura, sem a capacidade de se libertar ou se tornar livre. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Isso está em Lucas 4:18. Pode-se ficar cativo de muitas coisas. O mundo atual, com sua aparente evolução devido a todo tipo de tecnologia, especialmente as de comunicação, torna as pessoas cativas de suas amostragens. Os sistemas políticos, ideologias, filmes, jogos, teorias de filósofos, mas especialmente da falsa pregação do livre-arbítrio. O pensamento do ser humano normalmente está sempre voltado para o seu próprio eu, suas convicções, suas aspirações. Contudo, não percebe que está sempre cativo, pois ao se entrega e fica dependente de suas aspirações, de seu orgulho, que é inerente ao seu próprio ser. E também cativo destas coisas que já citamos. Isto provoca a desarmonia nos relacionamentos pessoais, entrando em um conflito interno que provoca insatisfações, sofrimentos emocionais e muitas vezes revoltas. As pessoas não percebem que estão sempre dependentes de algum poder sobre elas. E mesmo que digam que o livre-arbítrio lhes dá o direito de decidirem por si mesmas, elas não visualizam as consequências que virão. Isto por si revela que não teve o livre-arbítrio e não há o livre-arbítrio. Ela teve apenas liberdade, mas responde pelas suas ações perante Deus e as autoridades terrenas, que são obrigadas a viverem sob o domínio de uma lei governamental, das imposições psíquicas que o mundo infunde em suas mentes. Enfim, o ser humano está sempre subjugado a algo que é imposto sobre si. O ser humano olha sempre para o presente, a vida comum neste planeta. Ora sofrimento, ora alegria, ora preocupação, ora ansiedade. E não percebe que esta vida é efêmera, que a vida no Espírito é eterna e terá o resultado de suas próprias ações na eternidade. Nesse sentido, os descrentes criaram a máxima: vamos gozar a vida, ela é uma só, a vida é curta. E aí se enveredam pelas desarmonias de todo o ser espiritual seu e pela própria autodestruição.
Em resposta aos judeus, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A que escravidão Jesus se refere? Os judeus afirmavam ser de Deus, porém viviam alienados às leis de Deus, cometendo pecados, e se tornaram escravos de suas próprias leis, cometendo torpezas diante das leis de Deus, que eles afirmaram nelas viverem. Adão, enquanto possuía o livre-arbítrio, vou repetir, Adão, enquanto possuía o livre-arbítrio, vivia em paz e plena comunhão com Deus. Na desobediência da lei de Deus, foi expulso por Deus de sua comunhão, e não o vemos mais se comunicando com Deus. Se tornou escravo do inimigo de Deus e sua própria alma. E isto trouxe ao mundo toda espécie de pecado, desunião humana, e promoveu no ser humano o orgulho, as vaidades. Assim, todos os seus descendentes, ou seja, toda a humanidade, se tornou separada de Deus, ficando escrava de todas as coisas que provocam, em grau contínuo, a separação e descrença no Deus único e eterno. Esta separação é chamada de morte. Aliás, a morte significa separação. Em 1 Coríntios 15, 22, Jesus, por meio do apóstolo Paulo, afirma: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Este é o maior cativeiro que prende o ser humano. Uma falsa liberdade, ou o livre-arbítrio que eles pregam, cega o homem para não perceber como é escravo do mundo pecaminoso. É essa liberdade que Jesus prometeu e realiza naqueles que o recebem, como o Deus encarnado. Este livramento traz para os que o recebem domínio próprio de suas ações. E eles passam a perceber quando pecam contra as leis de Deus e se arrependem, pois o Espírito de Cristo que está habitando neles os leva ao arrependimento, confessam a Deus por meio de Jesus e recebem seu perdão. Seus pensamentos deixam de ser apenas para as coisas efêmeras, e ainda que sejam perseguidos e mutilados, mortos, por assim viverem, não temem porque entendem no seu íntimo, em seu espírito, a verdadeira vida está após a morte. Muitos que não foram libertos negam a Deus, zombam dos que foram libertos, porém vivem em função das coisas daquele que os leva para o tormento eterno. Os que não creem em Deus vivem à luz de suas aparições ou aspirações, sem perceberem que irão para o túmulo sem nada levarem consigo, mas que irão para receber a sentença eterna e justa dos seus próprios atos, descrença e desejos vividos. Naquele dia acontecerá o que está escrito em Romanos 14, 11. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Porém aí, os descrentes não mais escaparão da sentença eterna. Não há quem não peque. Porém, uns não entendem que estão pecando e sentem apenas remorso e não arrependimento, não recebem o perdão verdadeiro. Outros sentem o pecado em seu próprio ser e se arrependem de fato e de verdade, por vezes com lágrima por ser pecador. Estes recebem o perdão verdadeiro e entendem que as consequências da correção, o remorso, é passageiro. Um momento, o arrependimento traz lição e prudência para viver diante de Deus. Por isso, cada pessoa deve analisar como está vivendo e perceber que a farsa do livre-arbítrio é a maior mentira que procede do inimigo do bem, do inimigo de Deus. Examine como está a sua vida. O que mais te atrai? O que mais você deseja?
e perceba as consequências que se inicia nesta vida e remonta à vida eterna. No versículo 32 de João 8, Jesus afirma: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus é a única verdade. Satanás, que governa o mundo, simplesmente é a mentira. Pense nisso. Medite. Deus te abençoe.